Maxton Hall, o amor salva tudo ou a terapia em dia que faz tudo ficar bem? Oi, gente! Eu sou a Gai e hoje nós iremos falar sobre o quarto episódio de Maxton Hall, que lançou essa semana, e foi quase um respiro de alívio em tanto sofrimento que a gente teve nos 3 primeiros episódios. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Gai, eu sou cineasta apaixonada por livros, e nesse canal eu falo sobre livros, filmes, séries e um pouquinho da minha vida. Então já se inscreve por aí, deixa o seu like e deixa nos comentários o que você achou desse quarto episódio de Maxton Hall. Lembrando que esse vídeo tem spoilers porque vai ser uma análise do quarto episódio. Nesse episódio, então, a gente começa a ver um pouco da redenção do James depois de todo o caos que foi nos últimos 3 episódios, em que, lembrando, ele no primeiro episódio traiu a Ruby e depois foi correndo atrás dela, tentando de se desculpar, até que no terceiro episódio ele faz um discurso no evento beneficente que a Ruby faz e conquista de volta o coração dela, porque ela percebe que ele está ali terapeutizado, fazendo terapia e está disposto a mudar depois de ter enfrentado um luto absurdo pela morte da mãe dele. No início do episódio, a gente tem novamente a problemática do pai dele, que eu não vejo a hora deste homem se lascar todinho, dele sumir da face da terra, de alguém fazer algo com ele, porque eu não aguento mais este homem na minha tela. Mas nesse início de quarto episódio, a gente já vê ele novamente virando pro James e falando não vai ficar com a Ruby, proibindo ele de fazer qualquer coisa perto da Ruby, porque ele acredita fielmente que o James ficando com a Ruby vai acabar com a carreira que ele construiu a vida inteira, que na verdade a mãe do James e da Lydia construiu e ele só pongou atrás. A partir daí a gente tem umas das cenas mais legais e um dos episódios mais legais e divertidos e amorosos que a gente tem em Maxton Hall inteiro. Desde a primeira temporada, eu acho que esse foi o episódio mais felizinho, assim, que a gente teve na temporada. Que é igual o que eu falei, é um alívio dentro de todos os episódios que a gente já teve, que eu acho que vai ser o único alívio dos próximos episódios que a gente vai ter. Que lembrando, essa temporada de Maxton Hall só terão 6 episódios, então a gente só tem mais 2 semanas aí pra sofrer e pra amar o James e a Ruby. Depois de ter essa discussão com o pai, o James pede pra conversar com a Ruby e ele vai até a casa dela. E aí a gente vai ter uma conversa entre eles dois, conversando sobre como eles se sentem, como o James quer mudar, como ele quer ficar com a Ruby, como a Ruby quer ficar com o James também. Ela disse, né, que o discurso dele mudou algo nela e ela conseguiu compreender e perdoar ele. E aí a gente vai pra coisas individuais. Então a gente tem a Ruby indo atrás de uma proposta de emprego, que é a Alice Campbell, que foi pra quem ela fez o evento beneficente nos outros 3 episódios, dá pra ela essa oportunidade, e o James também vai fazer a entrevista dele em Oxford, e no final a gente tem um foférrimo primeiro encontro deles, que o James prepara de surpresa pra Ruby, e legal. Esse é basicamente o resumo do episódio, e aí vamos para algumas opiniões que eu tenho sobre todo esse episódio. Eu gostei muito da forma que o episódio foi construído, eu gostei muito da forma que a Ruby e o James voltam a ficar juntos, eu gosto muito do fato dele virar pra ela e falar assim, eu tô cansado de esconder, eu não quero te esconder mais, eu quero te assumir. Mas eu sinto que eu gostaria de uma conversa mais direta deles. Ali pra tentarem se resolver, eu entendo que a Ruby vira e fala, eu entendi o que você quis dizer no discurso, e ele pergunta pra ela, né, como você faz pra não desistir das coisas. Eu achei muito bonitinho essa conversa que eles têm, mas eu acho que às vezes ficar nessa subjetividade das coisas não é a melhor opção. Eu gosto de como as coisas foram feitas, tá? Eu acho que poderia ser melhor, sim, mas eu também entendo que a gente tem pouco tempo de tela e a gente tem que deixar ali espaço pra interpretação do público também, e a atuação deles dois já diz muito, né? Eu acho que em todos os vídeos deste canal falando dos episódios, exaltar tanto a atuação do Damian quanto a atuação da Harriet, que nessa segunda temporada eles se superaram. A pessoa que fez preparação de elenco com eles, e gente, eu sei que sim, isso pode ser muito dos atores, mas dá pra ver uma grande evolução da primeira pra segunda temporada. Pra mim, tem muito um crédito de preparador de elenco ali também, de produtor de elenco. Quem fez a preparação de elenco com eles dois arrasou nessa segunda temporada, porque tá tudo nos detalhes, sabe? A forma que eles se olham, a forma que eles mexem um no outro, a forma que, enquanto eles estão falando, eles estão com os olhos cravados um no outro ali. Tudo isso faz diferença. Então, só de ver isso, eu acho que essas ações comunicam muito mais do que os diálogos e as falas. Então, eu fiquei muito feliz desse episódio, porque a gente tem vários detalhezinhos, assim, como, por exemplo, no primeiro encontro deles, o James, na hora que ele tira a venda, ele leva a Ruby vendada, né? Na hora que ele tira a venda dela, ele fica olhando ela ter uma reação ao lugar que ele escolheu,
entendeu? E não olhando o lugar, sabe? E a todo momento que ele fala, isso daqui é tudo para nós, ele fala sempre olhando pra ela. Gente, isso faz muita diferença na atuação, porque a gente consegue ver o quanto ele está maluco, doido, ensandecido por ela, sabe? E foi muito lindo. Aí eu dei destaque pro Damien, eu vou dar destaque pra Harriet também, porque na cena que o James pergunta pra ela se eles podem conversar e ela chama ele pra ir pra casa dela, dá pra ver claramente no olho dela e na respiração dela, quando ela vira pra família dela e fala bem assim, a gente vai ter uma visita hoje, o quão aquilo importa pra ela, e dá pra ver também na reação da família dela o quanto aquilo importa e quanto ela tá feliz. Aquilo me fez lacrimejar. Eu tenho um negócio que eu não sou uma pessoa chorona, eu não arrepio e lacrimejo com coisas assim, mas quando tá no ponto, sabe quando aquela pessoa canta e ela canta no ponto que você se arrepia inteira? Pra mim foi a atuação deles dois nesse episódio. Cada momento, cada olhar, cada respiração, eu estava arrepiando. Já que eu tô falando de atuação, eu também queria dar outro destaque que foi pro Damien na hora que o James e a Ruby estão conversando na cama, que é o momento que ele chega ali na casa, ele vai no quarto dela e ele tá muito quebrado, né? Ele tá tentando ali pedir o perdão dela e ele tá tentando voltar com ela ali, ele não sabe se ela vai aceitar ou não, e dá pra ver na voz dele o quão mal ele tá e o quão frágil ele tá, porque a Ruby, ela tá falando mais baixo, ela tá ali com a voz sussurrada, falando pros pais não ouvirem, mas o James, dá pra ver a voz dele mudar. Gente, a voz dele ficou uma voz mais fina, assim, como se ele tivesse completamente frágil. Isso daqui pra mim é atuação. Depois de ter exaltado todas essas coisas, vamos falar sobre o grande elefante na sala, que se chama Elaine. Eu falei pra vocês no vídeo anterior sobre os 3 primeiros episódios que eu não entendia muito o motivo dela tá aparecendo tanto. Porque, novamente, gente, eu não li os livros, então eu não sei qual é a participação dela nos livros, mas eu já vi pessoas comentando que ela não tem tanta participação assim no livro quanto ela está tendo na série. E aí eu não tava entendendo o que eles estavam querendo fazer ali. Por um momento eu fiquei até com medo que o James fosse fingir que estava namorando com ela pra poder ficar com a Ruby, quando eles falam ali que eles vão mentir, né, pro pai, pra ninguém descobrir e tudo mais. Eu fiquei, meu Deus, será que o James vai fingir que ainda gosta da Elaine pra continuar com a Ruby? Eu quase tive um infarto. Mas ainda bem que isso não aconteceu. Aí de primeiro eu achei que esse seria o papel dela, mas agora eu percebi que na verdade o papel dela é meio que ser a vilã da segunda temporada. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês, do fundo do meu coração, sinceramente falando, que vilã inútil, que vilã sem sal. O pai dele já faz esse papel de vilão, de interromper o namoro deles, de dificultar o máximo de coisas possíveis na vida dos dois, de ser o motivo do James ir pra terapia, do James fazer todas as coisas da vida dele ser reativo. Enfim, o pai dele já é o vilão principal da série. Pra que a gente vai criar essa vilã na segunda temporada? Sendo que, gente, ela não brilha, tá? Porque o que acontece? O pai dele é um merda, a gente sente ódio por ele, mas é exatamente isso que transforma ele num vilão tão bom. Mas a Elaine, eu sinto pena dela. Sinceramente, eu não sinto raiva. Eu olho pra ela e falo assim, você ainda tá tentando? Quando tem a festa de branco, que aliás, eu adorei a festa de branco, adorei essa ideia desse piquenique e tudo mais, apesar da Elaine ter estragado tudo. Foi muito divertido as cenas, eu gostei muito de como a Lydia e o James conversaram ali. E apesar do James ter falado pra Ruby que eles iam manter um segredo do relacionamento, ele conta pra Lydia sobre esse segredo, então mostra muito o quão eles são ligados, né? O quão eles são irmãos. E aí ele fala que a Ruby é uma prioridade na vida dele, além da Lydia e dos gêmeos. Ai, gente, eu quero tanto esse arco da Lydia, eu preciso tanto ver ela e os gêmeos, vocês não têm noção. É um dos arcos que eu tô mais gostando, eu gostaria até de ter mais destaque. Mas voltando pra questão da Elaine, ela tenta drogar a Ruby, né? E aí acaba drogando a Lynn e o Cyril. Que, aliás, descobri esses dias ali pelo Twitter que o Cyril e a Lynn têm um casinho no livro, tá? Contando aí pra vocês, pra quem não leu o livro também. Não sabia disso, achei muito engraçado. Não sei se eles vão trazer isso pra série, porque até agora não parece que eles vão trazer. Mas o fato deles terem trazido eles dois ali se drogando e se divertindo na festa juntos, eu acho que foi um pouco de um easter egg pros fãs do livro. Mas quando você tem uma vilã e as ações dela não tem consequência pra ninguém, quando as ações dela fazem as pessoas ficarem melhores ainda, na verdade, porque a Ruby e o James super saíram por cima ali, né?
Nenhum dos dois foi drogado, eles não passaram mal. Quem passou mal foi a Lynn e o Cyril, que aliás vomitaram no pé do irmão da Elaine e na Elaine. Então, assim, o negócio reverteu pra ela, ao invés de trazer uma consequência pro casal, como é o caso do pai do James. Tudo que o pai do James faz traz uma consequência pro James ou pro James e pra Ruby. Pra mim, ela vira uma vilã mequetrefe, que não faz sentido estar, sabe? Eu acho que ela virou mais uma vilã de alívio cômico do que uma vilã realmente da temporada. Falando sobre essa questão do James e da Ruby tentarem manter o relacionamento deles em segredo, gente, eu amei que eles não esperaram um dia pra poder falar pra todo mundo que eles estavam juntos. No momento que o cara vira e fala assim, até parece que ela é seu namorado, o James fala, é mesmo, e aí? O que você vai dizer? O que você tem a dizer sobre isso? Que ela é sim minha namorada. Eu amei isso, porque esse é um clichê muito conhecido no mundo das comédias românticas e dos romances, né? Fingir que vocês não estão namorando para as outras pessoas não saberem e tudo mais. E é um clichê que eu gosto. Mas ter essa pessoa que na hora que é confrontada te assumir, pra mim é um ato de amor tão grande, porque sempre tem aquele negócio nessas séries, nesses filmes de tipo, chega uma hora que eles cansam de se esconder e aí esse é o problema da relação, e aí tem que ter um grande ato de amor deles dois se assumindo e mostrando pras pessoas, e aí ou ela tem que assumir ou ele tem que assumir porque gerou uma briga. Então ter o James gritando a plenos pulmões, dando a mãozinha pra Ruby, confortou muito o meu coração. Eu fiquei muito feliz com isso. Esse quarto episódio termina num momento completamente de tensão, e eu achei um cliffhanger maravilhoso para o próximo episódio. O terceiro episódio, pra mim, terminou de uma forma cíclica. Os 3 primeiros episódios, né? Pra mim, eles têm início, meio e fim. Eles são meio que uma temporada completa junto ali, porque a gente tem o início do caos, a traição, o luto, aí depois a gente tem a busca por ajuda e a busca pela redenção do James, e no final ele tendo essa redenção. Então, pra mim, os 3 primeiros episódios foram muito circulares. E ele termina no terceiro episódio até meio sem um cliffhanger, tipo, o que vai acontecer ali é um final aberto e não um cliffhanger, não é uma coisa que você fica esperando pelo próximo episódio, é uma coisa que, ok, terminou, mas esse quarto episódio terminou completamente no cliffhanger, porque depois do primeiro encontro deles, o James fala, meu pai vai viajar pra Nova York, vamos para minha casa? E aí todos nós ficamos esperançosos e pensamos, meu Deus, eba! E aí a gente tem um corte para o carro do pai do James e uma notícia que o voo dele para Nova York foi cancelado e ele está voltando para casa. Quem amou? Eu não amei, porque eu já sei que esse quarto episódio foi completamente um episódio de alívio, porque no quinto e no sexto nós iremos sofrer. Aliás, uma das fotos do quinto ou do sexto, eu não sei qual é uma foto da Ruby chorando no colégio. Novamente, gente, não li o livro, não quero spoiler sobre o que acontece, estou adorando ser surpreendida pela série, então, por favor, não me contem o que vem aí nos próximos episódios, e pra quem não leu e não sabe também, me digam nos comentários o que vocês acham que vem aí nos próximos episódios, porque eu estou ansiosa, principalmente com essa foto que saiu com a Ruby chorando. Eu quero muito saber o que aconteceu. E eu não sei se vai ser no quinto ou no sexto, mas eu sei que no quinto e no sexto a gente não vai ter mais felicidade por aí. Eu tenho algumas questões com esse quarto episódio. Além dele eu ter sentido que o ritmo dele foi muito mais rápido do que os 3 primeiros, eu sinto que ele é um episódio fora dos outros 3. A terapia do James. Eu achei muito legal. E muitas fontes de jornal e Instagram e várias coisas aí jornalísticas estão trazendo sobre como uma série adolescente está falando sobre saúde mental e principalmente saúde mental para homens, que até hoje é um grande tabu. E ter um personagem adolescente numa série adolescente fazendo terapia é uma quebra de barreira enorme. E aí você me traz essa terapia só no segundo episódio e citada no terceiro episódio. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre o amor salva tudo ou a terapia em dia salva tudo. Mesmo que nesse episódio a gente veja o James muito feliz, é muito importante a gente mostrar como isso vem não apenas pelo amor, mas sim pela continuidade de cuidados que ele tem consigo mesmo, sendo um desses cuidados estar sempre na terapia. E aí, a terapia não ter sido citada nesse episódio, pra mim, parece muito que eles estão passando a mão ali, passando um pano no que já foi escrito, pra falar, olha, ele fez lá uma sessão de terapia, tá tudo bem, agora ele botou os sentimentos pra fora, e aí agora ele vai amar a Ruby e vai ficar tudo bem. Eu espero que no quinto e no sexto episódio a gente volte a ter algum assunto do tipo, porque foi uma das coisas que eu mais gostei dessa questão de saúde mental sendo trazida pra uma série adolescente, então eu espero que a gente tenha mais disso no quinto e no sexto episódio. No mais, eu tô muito feliz com essa segunda temporada, eu acho que teve um salto enorme da primeira pra cá,
e eu acho que ainda pode ter um salto maior pra terceira temporada. Eu estou animada pra ver eles finalmente ficarem felizes. Já tem saído fotos deles gravando a terceira temporada. Estou super feliz com esse movimento de as séries estarem voltando a fazer temporadas antes da temporada acabar. Então a gente tem Maxton Hall fazendo isso, Percy Jackson fazendo isso. Eu sinto que a gente tá voltando a ter um cinema onde as coisas não são mais canceladas, sabe? Onde as coisas têm continuidade. Eu fico muito feliz por isso. Eu estou animadíssima pra semana que vem. Espero que mesmo que venha tristeza, que venha uma tristeza que nos emocione e que o James e a Ruby saibam como superar isso. Eu tô sentindo falta nessa temporada de uma coisa apenas. Eu sinto que essa temporada tem sido muito sobre o James e o que a Ruby tá enfrentando para além da traição, claro, que é uma grande coisa, né? E essa volta de confiar nele. Eu acho que eu tô sentindo falta de conflito na vida dela pra gente ter questões individuais dela também. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa. Me contem aí nos comentários o que vocês estão achando de Maxton Hall até agora. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo que também ama Maxton Hall. Não saia sem deixar seu like, se inscrever aí no canal, me seguir nas outras redes sociais. Eu sou @confissões_de_Guy em todas elas. Em todas elas a gente tá tendo mais conteúdo sobre Maxton Hall e sobre o mundo das séries, minha vida, livros, enfim, todas as coisas que vocês sabem que vocês encontram quando vocês me seguem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!